Nanatsu no Taizai, ou Sete Pecados Capitais, desde o momento em que chegou já causou polêmica por causa de hate desnecessário, ou ficou bem pior quando veio a terceira e quarta temporada do anime com uma animação muito ruim e com muita censura. Mas vamos aqui conversar tudo sobre Nanatsu no Taizai. Entre eles, havia aqueles que traíram o reino e se tornaram inimigos dos cavaleiros. Esses cavaleiros eram conhecidos como Sete Pecados Capitais. O mangá de Nanatsu no Taizai começou a ser publicado em 10 de outubro de 2012 e ganhando uma animação, um anime, em outubro de 2014. Tendo alguns episódios da primeira temporada que já estourou logo de cara, estourou muito mais quando chegou na Netflix, ficou mais conhecido pelo público. E depois só veio a ladeira abaixo para o anime, porque a terceira temporada chegou, tava num hype total, todo mundo esperando já que depois do final da segunda temporada, meu amigo, todo mundo queria ver essa história se concretizar. Só que aí ela veio com uma animação muito ruim e também uma censura extremamente pesada, principalmente para Nanatsu no Taizai, que tinha uma animação, uma certa violência até grande, tinha muito sangue em tela, tinha mesmo muito sangue em tela, principalmente no final da segunda temporada, que mesmo na segunda temporada já tendo algumas censuras, mas não era um nível extremo como na terceira temporada, aonde tem um coração que tá totalmente censurado ou o sangue sendo branco e muito estranho, gerando vários memes na internet, né? Esta história data de antes do mundo ser dividido entre humanos e não humanos. Os cavaleiros sagrados, defensores do reino, possuíam grandes poderes mágicos e eram temidos e reverenciados. Mas a história de Nanatsu no Taizai é boa? É ruim? Ficou ruim? É ruim desde o início? Não. A história é muito boa, desde o início. Eu gosto muito dela e você também vai gostar. Se caso você também gosta do RPG de mesa, se você já jogou um RPG de mesa, onde você cria o seu próprio personagem e vai vivendo as situações dos personagens, pensando de um jeito diferente, vivendo várias aventuras com seu amigo. Se você já assistiu ou já jogou um RPG de mesa, Nanatsu no Taizai vai te agradar bastante, porque parece isso. Porque é um grupo de pessoas, 7 pessoas, conhecido como os 7 Pecados Capitais, Nanatsu no Taizai. E eles são um grupo de heróis de Britânia e eles têm o dever de proteger Britânia. Eles foram formados para proteger Britânia de um grande mal que explodiria no futuro, que viria no futuro. Então essa é a premissa. Nós temos Meliodas como protagonista. Ele é o capitão do grupo lendário dos 7 Pecados Capitais. Ele é Meliodas, o pecado da ira do dragão. Cada pecado tem um nome, como Ban, o pecado da ganância da raposa, 7 pecados capitais que sempre se uniram depois de cometerem alguns crimes, né? Por isso eles são conhecidos como os pecados capitais. E eles são um grupo para proteger Britânia, que é onde é o reino ali, é o país onde eles vivem. Entre eles, havia aqueles que traíram o reino e se tornaram inimigos dos cavaleiros. Esses cavaleiros eram conhecidos como Sete Pecados Capitais. A história de Nanatsu no Taizai se baseia muito nas histórias arturianas, que é a história do rei Arthur com o Merlin e a espada, que ninguém conseguia tirar da pedra, só o rei Arthur que consegue. Então tem muito embasamento disso e o Meliodas é um deles, já que o Meliodas, o nome dele, é referente a um dos que fazia parte das histórias arturianas. Nanatsu no Taizai pode ter sofrido com uma animação ruim, mas sua história é muito boa. Desde o início você já começa gostando de todos os personagens. Como eu disse, se você gosta de RPG de mesa e tudo mais, você vai logo de cara se encantar com a história, porque ela é muito boa. Parece realmente uma sessão de RPG de mesa, onde tem uma aventura básica ali, e logicamente essa história vai aumentando, até chegar no nível que chegou até o final de Nanatsu no Taizai, que tem vários personagens sensacionais. O grupo principal, que são os 7 Pecados Capitais, cada um dos personagens é sensacional do seu jeito e você gosta de
todos, logicamente tem aqueles que você gosta mais, porque você gosta do jeito da pessoa e do personagem, e tudo bem, mas cada um você gosta deles, porque eles são sensacionais desde a sua construção, cada um é bem construído, eles vão se elevando de nível de poder, já que também é um anime, ele vai elevando de nível de poder, todo mundo junto, se um eleva, o outro também vai atrás, não fica parado, não fica esquecido, como muitas vezes acontece em anime. Tô falando de você, Sakura. Nanatsu tem uma história muito boa, mas o problema de Nanatsu sempre foi outros, não a história, não os personagens. E sim, muitas vezes o autor da história, né, o Nakaba, e também muitas vezes a própria animação, que deu os seus problemas por aí. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos aqui do canal Elemento Nerd. Se lembrando que você se inscrevendo, você não perde os vídeos lá onde eu trago de JoJo's Bizarre Adventure, desenho animado, Marvel, DC e muito mais. Então se inscreve para você não perder. O problema do autor, a maioria das vezes, sempre foi o eti desnecessário, que fica muito pior no anime, que eles começam a piorar. Já tem no mangá? Tem no mangá, mas no anime eles pioram 1000 vezes o eti, que é desnecessário. O eti é quando eles pegam alguns closes de personagens, muitas vezes femininas, e dão close em partes do busto, da bunda da personagem, eles dão aquele foco que não faz nem sentido, ou tem momentos em que os personagens começam a agarrar o peito, a bunda da personagem feminina. Tem muitas vezes isso, tem alguns ângulos de câmeras que é só disso, principalmente a Diane, que é uma personagem gigante, né? Uma gigante, é da raça dos gigantes, então imagina quantos ângulos de câmera tem, que ela tem que ficar agachada pra falar com os personagens. Então imagina o tanto de ângulo de câmera que muitas vezes tem na animação. Mas esse era o problema, era a reclamação que muitas pessoas tinham na primeira e segunda temporada de Nanatsu. Porém, as coisas mudaram quando veio a terceira e a quarta temporada. O eti, que antigamente era muito desnecessário, e concordo, parou de ter na terceira e na quarta temporada. Parou de ter tanto. Tem, mas não tanto comparado à primeira e segunda. Mas o resto era de boa. A animação, a história, as lutas, tudo de boa. Mas aí eles vão lá e pioram de vez. Porque a terceira e quarta temporada, ela foi... acabou sofrendo ali que o estúdio que antes produzia, que era a primeira e segunda temporada, decidiu não produzir mais o anime, então eles tiveram que passar para outro estúdio. E esse outro estúdio, em vez de priorizar Nanatsu, eles decidiram dividir o trabalho, dividiram para estúdios menores fazerem os episódios da terceira e quarta temporada, e dando foco em outras produções, ou até dando foco em Nanatsu no Taizai, só que em outros lugares, tipo filmes e tudo mais. Então a série, o anime ficou abandonado, deixando para estúdios menores com pessoas menos novatas, né? Pessoas novatas em animação. E então acabou sofrendo. Outro motivo também é que o Nanatsu no Taizai tinha um certo horário na TV do Japão, e ele acabou mudando para um horário livre. Horário livre significa que crianças estão assistindo. Crianças estando assistindo, eles tiveram que, de algum jeito, mesmo que Nanatsu no Taizai não é uma história que não tem pouco sangue, porque tem muitas lutas, sangue, corte de braço toda hora, cada momento alguém perde uma parte do corpo em Nanatsu no Taizai, então tem muito sangue, e eles tiveram que de algum jeito mudar isso, e só piorou, né? Então a animação, ela foi dividida para vários estúdios menores fazer, e também sofreram por causa da censura, por causa da mudança de horário, de colocar Nanatsu no Taizai para um horário livre, na TV aberta livre, que é onde tem crianças assistindo. Então o sangue, em vez de ser vermelho, como de costume, virou branco. Partes aonde era o corpo arrancado, uma mão arrancada, mudou totalmente. Ficou muito estranho, tipo, muito estranho. Quem não lembra do Ban segurando aquele coração todo escuro, tipo, parecendo que colocaram uma sombra, e é isso. Tipo, caramba, que coisa é essa? E a animação, meu amigo, só decaiu ao longo do tempo. A animação, principalmente dos personagens, ficaram muito feia.
Os personagens e as lutas ficaram feias demais. O cenário é a parte mais bonita da terceira e quarta temporada. Que, tipo, ninguém liga pro cenário, né? Quer ver os personagens tudo bonito, não quer ver eles mal desenhados como a luta do Escanor versus o Meliodas. Que são dois personagens muito importantes, dois personagens extremamente fortes dentro ali de Nanatsu no Taizai. E que eles lutaram, e essa foi a pior luta que nós já vimos em questão de animação, meu Deus. Mas mesmo Nanatsu no Taizai tendo sofrido muitas coisas, ainda tem um grande fandom aonde a história terminou e muita gente se agradou, gostou muito da história, dos personagens, do jeito que encerrou, mas Nanatsu no Taizai era apenas o início de tudo isso, porque o autor Nakaba tinha outros planos. A história de Monkiroshi no Yonkishi, a continuação de Nanatsu no Taizai, conhecida como Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, era para ser a história desde o início. O autor queria contar essa história, só que ele viu que se ele começasse a contar, ele teria que dar muitas explicações e ele queria um universo já estabelecido. Então ele decidiu contar a história de Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai serve para estabilizar o mundo, falar como funciona o quesito de nível de poder, como ele foi feito, como esse mundo é feito, como ele é gerado, como tem os poderes, como tem os personagens, como é o reino, como é a nação ali Britânia. Então ele serviu para explicar muita coisa que vai ser utilizado na continuação, que é Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, que tá tendo o anime. Já terminou até a primeira temporada com 24 episódios. E o anime tá sensacional, essa continuação. Nós temos agora um novo protagonista, que é o Percival. Percival, ele não tem ligação nenhuma com os outros protagonistas, vulgo Meliodas. Ele é um novo protagonista vivendo sua história própria, sem ligação muitas vezes ali com a história de Nanatsu no Taizai. Logicamente eu ultra recomendo você assistir ou ler o mangá de Nanatsu no Taizai para você entender o que está acontecendo agora nessa nova história com o Percival. Porque mesmo na história do Percival explicando, dando alguns detalhes, falando que existe os 7 pecados capitais, que teve uma guerra há 16 anos atrás e tudo mais, tem tudo que conta o que aconteceu em Nanatsu no Taizai ao longo dos capítulos. Eu ultra recomendo você assistir para você entender tudo e não ficar perdido na história. Nanatsu sofreu, mas ainda tá de pé com uma nova história, com o Percival, e ainda tem um novo anime que tá sensacional na quesito animação, no quesito lutas, nos personagens e muito mais. A história também tá sensacional, como sempre, então eu ultra recomendo você assistir. Se você não quer assistir Nanatsu no Taizai, ultra recomendo você ler, que o mangá também é sensacional, o traço é maneiro também. Recomendo você ir se assistir a primeira e segunda temporada do anime e depois vai pro mangá, como eu fiz, né? Então ultra recomendo isso também e assistir a continuação, que também tá sensacional. E caso você queira ler a continuação de Nanatsu no Taizai Monkuroshi no Yonkishi, Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, lembrando que eu estou lendo também lá no canal Elemento dos Nerds, link aí na descrição, vai conferir esse vídeo que tá sensacional, eu lendo o primeiro capítulo dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham curtido. Se caso vocês quiserem mais vídeos de Nanatsu, ou eu contando mais coisas de Nanatsu, ou falando da continuação de Nanatsu, deixa aí nos comentários. E antes de terminar esse vídeo, eu ultra recomendo aqui pra vocês uma playlist de anime que tem aqui no canal Elemento Nerd, onde tem vários vídeos onde eu trouxe só de anime. E aqui tem uma playlist de recomendação onde eu recomendei várias séries, desenhos e muito mais pra você conferir. Vem aqui ver que tá sensacional essa playlist também. Então até o próximo vídeo, tchau!